Olá! Por que as nossas emoções precisam ser trabalhadas? E aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com casamento? Né? Por que isso tem a ver com casamento? Porque quem está no casamento sou eu. O que eu levo para dentro do casamento? Minhas emoções. Né? A gente conhece as emoções da gente? A gente sabe como é a origem delas? Onde que elas vieram? Como é que acontece? E aí você escuta alguém dizer para você assim, não mexa com fulano, ele tem pavio curto. Qualquer coisa ele estoura. Aí você ouve assim, pô, bicho, fulano é uma paciência de Jó. Pô, aquele cara, as pessoas falam, ele tá sempre articulando, conversando, entendendo, não sei o quê. Né? E a gente diz assim, poxa, fulano, como é, rapaz? Esse cara é medroso pra caramba, esse cara não faz nada, esse cara é medroso. Ou o contrário, fala, rapaz, o cara é corajoso pra caramba. Rapaz, você viu o que o cara fez? Olha a coragem. Nós estamos falando das emoções de alguém que vive essas emoções sem ter um planejamento, ou às vezes tem, né? Mas tem, em tese, sem ter um planejamento das emoções. A gente vive sem ter um planejamento. Por quê? Porque quando se começou a falar das emoções, né? As emoções de uma forma geral, de uma forma mais ampla, né? Se começou a falar, sei lá, uns 20 anos, 25 anos, quando apareceram alguns livros, né? Apareceram algumas obras que se tornaram referência, né? Que falam das emoções. Mas antes não se falava das emoções. As emoções também, elas precisam ser conhecidas. E o que controla a emoção, né? O que controla a emoção é o raciocínio, é o pensamento, é a expectativa, é a visão da realidade. Por exemplo, alguém passa no trânsito e me fecha. Eu parto para cima do cara para fechar o cara de volta. Onde já se viu? O cara me fechou. Né? Não importa se o cara não me viu. Não importa se foi uma fechada proposital ou não. Mas eu já vou a 1000 para cima dele. Onde foi? Por que aconteceu isso? Como é que o cara me fechou? Quem sou eu? Por que eu não posso ser fechado no trânsito? Ou acidental ou incidental. Por que isso não pode acontecer comigo? Eu sou um ser especial, algum ser diferenciado que eu não posso levar uma fechada no trânsito, seja intencional ou não? Por que eu tenho que me oferecer ou me sentir profundamente agredido por aquele sujeito, né, que me deu uma fechada? Né? É a minha concepção, é a minha crença sobre o que eu sou, o que eu represento. Eu sou a referência, eu sou o centro do mundo. Como é que o cara vai me fechar assim? Né? Entende? Eu tenho uma importância que o sujeito não pode cometer um ato que eu considero um ato agressivo. E observe que eu nem me dei conta se ele fez de forma intencional ou se ele fez sem perceber que estava fazendo. Você observa, por exemplo, se alguém me faz uma crítica, a primeira reação é de rejeição. Quando a gente já passou por uma determinada etapa na vida, você para, respira, não rejeita, escuta até o fim a crítica e aproveita o que é positivo dela e o que é negativo, o que não corresponde à realidade, você pode contrapor e dizer, é verdade, isso aqui é assim mesmo, você está certo, isso aqui eu vou me transformar nisso, eu vou mudar nisso, né? Ou quando é disso, não é assim você é que vou entender de forma que mas sem raiva, sem angústia, a gente consegue fazer isso? Não, vem a crítica, quem é essa pessoa, quem é você para me criticar o que eu faço? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou especialista na rebimboca da parafuseta e você vem de lá para cá. Quem é você para me criticar? Quer dizer, já me enfureceu. Por que ele me enfureceu? Porque eu entendo que eu sou o especialista, o centro das atenções. Então, é no processo de conhecimento que eu vou aferir a minha emoção, vou ver como ela se comporta, né? E o Leandro Carnal, todo mundo conhece, está aí nas redes, diz o seguinte, que alguém bota o aluno para fora da sala, o aluno olha para ele e diz careca. Ele diz, é legal. A única coisa que eu posso pensar é de que você é alguém que enxerga bem, que percebeu a minha careca, né? E na realidade, quando alguém chama a gente de careca, né? Fala, poxa, o cara me chamou de careca, mas se eu sou careca, qual é o problema? Ou alguém chega para mim e diz, ô meu tio, pô, o cara me chamou de tio. O cara foi consciencioso, que a maioria está me chamando de vô, né? Então, muitas vezes, por quê? Porque eu não quero ser chamado de tio, porque embora eu seja velho, idoso, né?
eu ainda quero parecer jovem. É do meu inconsciente? É. Porque no consciente eu sei que não sou. No consciente eu tenho consciência plena de que eu tenho um corpo compatível com a idade que tenho, até com aparência de mais velho do que é. Tá? Então, mas é assim que a gente funciona. Por que conhecer as emoções? Por que monitorar as emoções? Raiva, né? A gente às vezes não identifica, mas a gente tem uma raiva profunda dentro de nós e vem uma reação, né? Medo, né? Quantas pessoas a gente conhece que ao ver uma barata se desorganizam profundamente, se jogam? É muito comum isso, né? Então, quando você para, raciocina e pensa, o que uma barata pode fazer? Né? O que ela pode lhe agredir? Né? É um animal que, digamos assim, do ponto de vista da agressão física, não acontece. Mas não adianta dizer, a pessoa pula, por quê? Porque a barata acionou um medo, né, que está lá, que é de outra coisa, muitas vezes, e a barata é a chave de acionamento daquele medo. A barata é o signo sinal para disparar daquele medo que está lá no inconsciente, em que a barata em algum momento teve alguma relação na construção desse medo em algum momento na vida da pessoa. Mas a pessoa não toma consciência, a pessoa simplesmente evita todo encontro com barata, e se você olhar quem tem medo de barata, onde aparece barata vai em cima dela. É um imã de atração para aquele animal, né? Tem uma pessoa, é uma amiga minha, né? A gente tem trabalho junto, que tinha medo de sapo. Ela sabia de onde vinha o medo de sapo. O medo de sapo veio que o pai dela corria atrás da tia dela com um sapo na mão e ameaçava, e às vezes ela estava ali atrás da tia, segurando a tia, que a tia se socorria com ela, e o pai levava o sapo, e ela tinha medo de sapo. E aí a gente fez um trabalho com ela para desensibilizar o medo de sapo. E ela disse para mim até outro dia, que eu perguntei, e aí, apareceu o sapo? Como é que foi? Os sapos apareciam sempre. Sempre na vida dela o sapo estava aparecendo. Ela não consegue saber se perdeu o medo do sapo, porque até a última vez que eu conversei com ela não tinha aparecido nenhum sapo. Os sapos deixaram de aparecer na vida dela. E ela mora dentro da cidade, ela é uma quase vizinha aqui, né, mora bem perto, acho que, sei lá, uns 2, 3 quilômetros da minha casa. E os sapos não ocorrem mais nessa região, é muito difícil, nessa região onde eu moro, dos sapos aparecerem, mas na casa dela aparecia sempre, tinha um sapinho lá para perturbar o juiz dela. É uma relação de energia, é uma condição, né, de medo, é a condição das suas emoções, é o trabalho que se faz com as suas emoções, que conhece as suas emoções, e elas, quando surgem, elas precisam estar sob controle, porque são as emoções que nos levam a fazer determinadas coisas que a gente, poxa, onde que eu estava com a cabeça que eu fiz isso, né? Ou onde eu estava com a cabeça que eu disse isso, né? Então, e a gente muitas vezes quando analisa não faz muito sentido. A gente estourou por pouco, a gente deixou de fazer algo por pouco, porque a gente não soube controlar as nossas emoções. E as nossas emoções estão presentes dentro da relação de casamento, é óbvio, né? Porque eu não consigo ir largar as emoções lá de fora e só vesti-las quando for ao trabalho. Ok? Então, que a gente consiga também entender isso e consiga buscar alternativas de conhecer nossas emoções. Até o próximo vídeo.